Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico, a pauta do momento em evidência aqui na programação da nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Além dos canais 26 e 526, o 526 é em HD, você pode acompanhar a nossa programação e esse programa na íntegra no nosso Facebook TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta, siga a nossa página e também acompanhe esse programa na íntegra quando você tiver a disponibilidade de tempo. Ainda tem o nosso canal no YouTube com todos os conteúdos que são produzidos pela TV Serra Farroupilha. Hoje, na entrevista do dia, eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios uma liderança nata do nosso município, o nosso sempre prefeito Wilson João Sinhac, uma liderança do MDB de Farroupilha também, que escreveu uma história muito bonita. Foi Wilson Sinhac que teve o chamado supermandato na década de 80, embora, diga-se de passagem, um mandato constitucional, e também o Sinhac tem representado Farroupilha muito fora do município, no âmbito estadual, inclusive sendo também deputado federal, uma trajetória, uma caminhada política bastante ilibada. Quero pedir licença aos senhores para fazer a remoção da máscara. Sinhac, também fique à vontade se quiseres remover a máscara nesse momento. Te agradeço pela tua presença aqui nos estúdios. O Sinhac trabalha em Santa Catarina e está aos finais de semana, eventualmente, por Farroupilha. Por isso está com a gente aqui. Bem-vindo, Sinhac. Bom te reencontrar. Em primeiro lugar, minha alegria, minha saudação a você, a TV Serra. Vim conhecer teu estúdio aqui. E nós temos uma amizade há muitos anos, e você já fez um histórico da minha vida. Eu digo o seguinte, é muito resumido, diga-se de passagem, mas enfim. Mas vale a pena, nós conversamos há pouco, vale a pena tudo que aconteceu, né? Toda a vida pública da minha vida, por exemplo, foi muito importante, desde a política estudantil até vereador, num período onde o vereador não recebia salário, foi na época da Revolução, só as capitais, acima de 300 mil habitantes, a Câmara de Vereadores recebia salário. E então nós tivemos 2 mandatos, né, eu e outros colegas vereadores aqui em Farroupilha. Esse aprendizado da história política foi muito importante, essa construção. Eu sempre acompanhei a política, gosto da política, agora o povo não sabe, mas eu já estou fora há 14 anos da política. Terminei meu mandato em 2006, quando estourou o mensalão, e eu alertei... Como deputado federal, Como deputado federal, eu alertei o Michel Temer, que a maioria dos deputados foram denunciados, estavam no mensalão, eram do PT, e eu pedi para o Michel Temer para sair do governo. Ele disse, não temos que ver, porque o PMDB estava apoiando o governo Lula. E no encontro seguido ele disse, olha, eu conversei com o Zé Sarney disse, temos que continuar a apoiar o governo Lula para mantermos a governabilidade, bem do jeito do Zé Sarney. Bem do jeito Sarney. Então eu tentei a minha reeleição, aí houve outras candidaturas na região, e a parte financeira foi muito complicada, muito difícil. Aí eu resolvi parar, fui trabalhar numa empresa privada em Brasília por 8 anos. Depois eu fui cuidar da minha saúde, e foi quando surgiu aí um encontro com o Sartori. O Sartori te requisita de novo. E eu disse, não, eu visitei o Sartori e fui tomar um chimarrão. A história foi assim. Sartori, estou indo aí. Eu fui lá tomar um chimarrão. Eu disse, ó, Sartori, eu vim te dizer que você pegou uma bomba, mas eu quero te ajudar. Isso em 2014, 2015? 2015? Sim. No início do governo? Não, ele já estava no... Bom, em resumo, final de 2015, quando eu assumi em Florianópolis. Sim. Mas eu disse para ele, olha, não me dê cargo. Eu quero te ajudar, porque tu sabe que politicamente, onde tiver briga política, eu posso te ajudar, tu me conhece. Mas eu quero te dar apoio, não me dê emprego. Fui embora, passou um tempo, ele me liga, insistiu, eu disse, não, mas eu tenho família em Brasília, minhas familiares aqui, minha sogra com mais de 90 anos, e vou a Florianópolis, está maluco?
Aí a minha mulher chegou à conclusão e disse, olha, vai lá, fica 4, 5 meses, dá uma satisfação, já que ele está insistindo tanto. Fui. E lá eu estou há 4 anos e meio. Mas assim, agora sim, agora setembro, outubro devo ir embora. Porque vou concluir todo o empreendimento que todo estava programado. empreendimento, certo. Depois a gente pode falar um pouco do empreendimento também, do teu trabalho em Santa Catarina, em Florianópolis. Siak, uma leitura tua também como liderança do nosso município. Eu tenho te acompanhado em algumas intervenções na imprensa de Farroupilha. Claro que é um assunto que já passou, mas fica na história o processo, o impeachment do prefeito de Farroupilha, do prefeito Clayton Gonçalves, que foi consolidado no mês de maio, e tu tens usado uma declaração bastante forte. É uma mancha na história de Farroupilha. Manchou mesmo? Lamentavelmente, manchou mesmo. Veja bem, desde a emancipação da política de Farroupilha, nunca tinha acontecido e ninguém imaginava que fosse acontecer. Mas, 4, 5 meses depois da posse do Clayton, eu alertei que ou ele fala com a sociedade, ou conversa com as entidades, conversa com a Câmara de Vereadores, ou o governo iria mal. Ele implantou um sistema autoritário, ele era o único. A política para ele, a administração era só dele. Uma espécie de quacomandumi? Sim, mas especialmente ele trouxe a ideia que ele descobriu Farroupilha. E eu disse, olha, isso não dá certo. Alertei 1 ou 2 vezes, inclusive fui criticado. Não, mas o Siak não mora em Farroupilha, que ele não tem autoridade de falar. Eu sempre tive e tenho autoridade de falar, me perdoem, porque eu tenho experiência política. Essa vergonha que aconteceu, essa desmoralização da classe política, da população de Farroupilha, numa gestão comprometida do Clayton, e mais ainda, o Clayton foi cassado pelos próprios secretários e vereadores. Trabalharam com ele, descobriram todos os erros, foram para a Câmara de Vereadores, aprovam o impeachment. Não foi o PMDB que cassou o Clayton. O PMDB estava no papel de oposição. Vocês se deram conta? Quem puxou a cordinha? Mas foram os mesmos, os três. Os que estiveram com ele. Que estiveram com ele. Então a responsabilidade exclusiva da cassação do Clayton, do prefeito, no momento, foram aqueles que estiveram com ele na prefeitura e depois foram para a Câmara de Vereadores. Não foi o PMDB. Tem alguns que estão se questionando, não, devia deixar o Clayton terminar o mandato e tudo. Fala para os companheiros dele, para o secretário dele, para os vereadores que participaram do governo. Então, isso mostra que o Clayton não teve habilidade política com a sua base? Claro que não. Eu conversei com alguns secretários naquela época e o pessoal falava assim, olha, eu sou secretário, estou sentado lá, mas amanhã, quando eu for para a prefeitura, pode ser que tenha outra pessoa sentada na minha cadeira. Essa falta, aqui está um detalhe importante, a falta de estabilidade na gestão. Eu cito o meu exemplo, eu fiquei 6 anos prefeito, 6 anos os meus secretários. Por quê? O secretário tem que dar sequência, ele recebe o orçamento, aplica o orçamento na área, muda o ano, entra outro orçamento, então existe um projeto de obras. E lá com ele, cada 24 horas trocava 2 secretários, 3 secretários, trocou mais de 50 secretários. Esta instabilidade na gestão municipal levou ao caos na situação do Clayton. E o município paga um preço alto por esse episódio, pelo impeachment, não só o ex-prefeito, o próprio partido dele, mas o município como um todo sofre nessa situação? Cria uma total insegurança. E além disso, por não ouvir a sociedade, porque ele não chamou a sociedade, pelo contrário, não conversou com as entidades, cria dificuldade na gestão e na cabeça do prefeito, ele tem algumas ideias fora da realidade e que compromete o orçamento do município e os projetos fundamentais que devem ser executados pelo governo municipal. Na tua leitura também, Siak, Farroupilha
já foi melhor? Talvez Farroupilha precisaria ter um protagonismo político diferente. Qual é a tua leitura do momento político de Farroupilha? Olhando Câmara de Vereadores, olhando a administração municipal, porque tivemos no final da década, no final do século passado, início dos anos 2000, um protagonismo muito grande de Farroupilha na esfera política, né? É de lamentar isso. Você vê a classe política está caindo, quer dizer, aquela qualidade, a capacidade, a seriedade, a competência, o respeito que nós tínhamos no passado. Olha, eu quero citar que todos os prefeitos que vieram, né? Agora, o momento do Clayton foi um momento desastroso e nós estamos com lideranças que estão chegando, né, com muito esforço, mas eu queria alertar, olha, se vocês não conhecerem a história de Farroupilha, não conhecer um pouco de experiência política, como se governa, como se constrói uma gestão, não vai dar certo não. Tem alguns que são os donos da verdade. Não, porque eu faço, que eu mando, não. É essa falta de qualidade. Eu não estou citando o nome de ninguém, que fique claro. Mas eu vejo que alguns não estão prontos para serem líderes do município e representar o município como foi no passado. Nós temos que ter uma guinada na esfera política? Em primeiro lugar, nós temos que ter disponibilidade dos líderes, né? Precisa ter disposição. Infelizmente, o político é taxado de tudo. O desgaste natural. Isso, mas e muitos que poderiam estar na política, poderiam ingressar na política, não querem, porque não querem me comprometer, porque isso aqui, política é tudo igual. Esse discurso fácil que a população, muitos fazem, e a falta de respeito. É uma coisa impressionante. Você tem que analisar a história, os que construíram a história desse município. Parece que o Clayton, quando chegou, ele disse, não, porque agora descobrimos o Farroupilha nesse momento. Não é bem assim. Igual o Lula. O Lula chegou no governo federal, disse que o Brasil vai ser a partir daquele momento. Chama todos os partidos, leva todo mundo para o governo, dá um roubo escandaloso e o chefe da gangue é o Lula, foi preso. O que vamos fazer? Então essa ideia que tem alguns aí que estão, inclusive o Clayton, não, porque temos que unir a sociedade, eu concordo, a sociedade tem que trabalhar todos unidos. Agora, para ter um bom governo, nós precisamos ter uma boa oposição, uma oposição que tenha crédito, que tenha imagem e que saiba votar nos projetos. A oposição faz um bom governo? Sim, eu registro isso porque na minha administração nós tínhamos uma bancada de oposição muito forte, pessoas que já tinham passado pela Secretaria da Fazenda do município, entendeu? E eu tinha uma bancada coesa também, mas essa guinada que poderia acontecer, nós teríamos que trazer outras pessoas, além dos que estão aí, e eu acho que um bom número do que estão na política hoje devia sair para não atrapalhar o município. O que está faltando, fazendo esse paralelo com o que foi lá no passado, nos anos 80, no teu governo, início dos anos 2000, para agora? O que está faltando na política nossa aqui? Além da falta de liderança que o senhor comenta. Mas ele fala de seriedade. Todo mundo, hoje o político negocia tudo. Em primeiro lugar, você sabe quantos partidos tem aqui? Mais de 20. Todo mundo quer se posicionar. Eu acho que Farroupilha, com 3, 4 partidos, seria o suficiente. E o mais grave é na composição municipal. Quero chamar a atenção o próximo prefeito. Se ele negociar com tantos partidos, ele vai governar mal. Por quê? Cada um quer formar o seu governo. Tem interesse disso, interesse daquilo. E nós temos que ter unidade. Você tem unidade quando tiver o prefeito que comanda, conversa com todos, pode participar, os representantes dos partidos, mas é muita gente querendo ficar ali pendurada no governo municipal e nós temos que implantar essa profunda reforma de uma gestão moderna. Inclusive, eu sou de opinião que a Ecofar deve ser vendida,
a energia elétrica, a iluminação pública tem que ser privatizada, tem que chamar a empresa para administrar, e o governo municipal tem que estar preocupado. Educação vai bem. Agora, o governo municipal tem que estar preocupado em empregos. Geração de empregos. Geração de emprego, habitação também, mas o desespero dessa população agora, para o futuro está se agravando, é mão de obra. Quer dizer, o povo não tem mais emprego, nós temos que recuperar essa situação toda que foi criada. Agora, o turismo, por exemplo, apoia, a administração apoia, mas transfere para o setor privado. O setor privado faz turismo. Então você viu como você começa a ter algumas metas principais, mais importantes, aí você vai ter um governo sério e transparente. Ecofar tem que deixar de existir? Tem que fechar, tem que vender. Isso é uma empresa pública que só dá emprego, cria problema, não resolve o problema, entendeu? E a iluminação pública também, hein? A iluminação pública, você não paga todos os meses a conta de iluminação pública na sua conta. Isso aí vai tudo para o setor privado. Tem que trazer essa parceria setor privado e público. As chamadas PPPs, parcerias público-privadas. Exatamente. Então, eu espero que realmente, na mudança de mentalidade, possa assumir a prefeitura pessoas ou um governo que dê esse novo alinhamento. Eu quero dar minha contribuição. Eu já estou dando a minha contribuição. A minha visão, por tanto tempo que agora estou fora da política, mas eu não deixo de ler política, porque a política é diária, né? Então, e mais ainda, a última minha experiência, dirigi um empreendimento quebrado, fechado, né? Eu recuperei, nós estamos faturando mais 1.700.000 por mês já de faturamento, então me traz um crédito de experiência na gestão. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta conversando mais com o Wilson Sinhac, sempre prefeito da nossa cidade, é nosso convidado no dia de hoje, e a pauta é política, enfim, diversas questões. Em seguida a gente fala também sobre o governo do estado, o governo Bolsonaro. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Assim como adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde, precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Um deles é dar mais valor ao que é feito aqui, no nosso estado, no nosso país, para manter empresas abertas, garantir empregos e aumentar a arrecadação local. Faça parte desse movimento. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui. A Ecofar tem seu foco nas áreas de limpeza urbana e saneamento básico, com os serviços de coleta, remoção, transporte e tratamento dos resíduos sólidos urbanos, varrição e capina, realização de estudos, pesquisas e projetos de interesse do município de Farroupilha. Todos os trabalhos desenvolvidos são norteados por seus principais valores: respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente, ética, transparência, resultado e qualidade. Todos somos responsáveis. Ecofar, com você, cuidando do futuro. Tem palavras para agradecer, não tem, eu não tenho palavra para agradecer, porque melhor do que assim não existe atendimento melhor do que aqui na Oral Clínica. Então, quando eu saí daqui, que fui no restaurante e comecei a mastigar e notei que eu estava triturando e tal, olha, me deu até uma emoção, te juro, porque por quanto tempo é que eu não consigo comer direito, né? Fiquei assim, a minha autoestima levantou também, ficou, olha, uma beleza, cara, uma beleza mesmo. Eu já tinha passado em muitos lugares, né? Aqui é nota 10. Ficou diferente,
E posso resumir assim em 2 palavras. Antes era horrível, agora é o paraíso. Lave bem as mãos, mantenha uma distância mínima de 2 metros de outra pessoa. Não faça aglomerações. Lembre-se, o lugar mais seguro para você estar é na sua casa. Toda pessoa faz falta a alguém. Faça a sua parte. Não vamos perder ninguém. Prefeitura de Farroupilha, juntos contra o coronavírus. TV Serra, 1 ano com você. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia de hoje, aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha, 1 ano com você. Hoje com a presença do Wilson João Sinhac, sempre prefeito da nossa cidade, governou Farroupilha na década de 80 e tantas contribuições já deu a Farroupilha, seja no âmbito local, estadual ou nacionalmente também na sua trajetória, na sua caminhada política. Sinhac, algumas semanas o senhor foi fazer uma visita de cortesia também ao prefeito Pedro Pedroso, que tem um mandato tampão, um mandato constitucional. O Pedroso pegou uma batata quente, muito quente nas mãos, porque ele tem a missão de concluir um governo e automaticamente fazer uma certa transição para o governo que vai ser eleito, que será eleito ali na frente? Eu acho que o Pedro Pedroso, ele tem um papel importante nesse momento, até porque ele é vice, e vice tem que assumir. É mandato constitucional, né? Garantido. O Pedro Pedroso tem feito um esforço muito grande. Ele me convidou para visitá-lo, estive no gabinete, acompanhado do meu líder da bancada, né? O vereador Sense e o amigo Cláudio Paza. Fomos ouvi-lo, né? E ele tem... E aconselhá-lo também? Sim, mas ele adiantou e disse, olha, eu quero adotar teu sistema de governo, conversar com a sociedade, realmente está chamando todo mundo para conversar. Está mudando, não é mais o governo Clyde. Farroupilha não é mais Farroupilha. Não, mudou para melhor. Só que ele tem o projeto Clyde Pedroso, de 8 anos, e agora está indo para o final, que tem que ser concluído. E ele está comprometido, compromete as finanças, então ele está muito preocupado, porque ele tem que preparar o orçamento para o próximo governo e ele tem que terminar as obras que foram iniciadas, diz que tem 500 obras, isso é piada, obra mesmo, é criar o loteamento 1º de maio, cinquentenário, né? Resolver o problema naquela época de água, entendeu? Então, mas ele tem muito empréstimo. Eles foram tomar muito dinheiro, nunca na história de Farroupilha se tomou tanto dinheiro emprestado. E a conta virá uma hora. Isso, nunca na história de Farroupilha se usou tanto dinheiro de outros no governo. Era do deputado, na minha época não tinha nada disso, financiamento do banco e estão tocando as obras. Na tua época se usava dinheiro do município mesmo? Se eu sobrava 30% a 35% da receita mensal para investimentos. Eu gastava menos de 25%, 22,5% para a folha de pagamento com todos os encargos.
Por isso que eu sobrava dinheiro para fazer investimento, creche, escola, estradas, pô, um negócio fantástico. E eu saí da prefeitura com 97% de apoio, pô. O que tu acha? Aí teve um repórter que disse, não, mas você tem aspirações de ser candidato ao governo do estado, alguma coisa? Eu disse, não, que é isso? Isso é maluquice. Eu estou terminando meu mandato aqui no município, fiz o meu sucessor, não é isso? Mas tinha seriedade. E no período que nós tivemos mais recente, a coisa também. Mas o Pedro Pedroso, eu acho que ele tem boas intenções, e eu acho que ele melhorou a equipe, ele está conversando com a Câmara de Vereadores, está conversando especialmente com as entidades. Quando eu fui prefeito, você não é da época, mas eu tinha o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, órgão que assessorava o governo municipal, o presidente do conselho, prefeito municipal. Então tinha aumento de impostos, ouvia as entidades, tinha lançamento de obras, ouvia as entidades, se era prioritário ou não. Então, o prefeito se aconselhava. Exato. Eu tinha Câmara de Vereadores, Judiciário, trabalhadores, empresários, todo clube de serviço, todo mundo participava do grande conselhão. Então eu tinha a tranquilidade e a segurança no momento que havia discussão, a maioria, como é que ficaria? Esse era o caminho a tomar. Então, e aconteceu em algum momento, daqui a pouco do conselhão, sugeriu um outro caminho que o prefeito não pensava naquele caminho? Mais que uma vez, com certeza. E o prefeito acatou? Sim, porque não, mas isso não é o caminho. Se a sociedade não tem interesse, não adianta o prefeito insistir. Essa ideia é uma maluca que foi criada pelo Clayton. Então, eu quero retornar ao assunto do Pedro Pedroso, e fui dar, primeiro, o apoio, segundo, nós estamos torcendo que dê certo, e terceiro, nós estamos torcendo que nas eleições municipais a gente possa escolher um novo prefeito que dê um alinhamento novo na gestão pública, em cima daquelas ideias que já tive a oportunidade de comentar. Sinhac, diante da questão da pandemia, da Covid-19, enfim, é um cenário de incertezas, qual é a tua leitura sobre o processo eleitoral? A princípio, as eleições não acontecem no mês de outubro e devem ir para novembro. O Senado Federal já se posicionou, o assunto agora está com a Câmara dos Deputados. Qual é o teu posicionamento? A eleição tem que acontecer nesse ano ou se prorroga mandatos? Eu acho que essa é uma avaliação que deve ser feita com muito cuidado. Eu acho que não seria nenhuma novidade se nós dessemos mais um ano para as administrações atuais. Mas, se nós tivermos as eleições no final do ano, essa é a grande tendência, até o Senado votou dessa maneira, mas eu vi comentários já que a Câmara pode mexer. E aí tem o chamado centrão. A Câmara pode mexer nas datas, alguma coisa nova. E temos um grande número bom número de deputados e senadores que defendem a prorrogação de todos os mandatos. Mas não é um assunto conclusivo ainda. Não. Eu acho que é uma decisão que deve ser... É uma emenda constitucional, tem que mudar a própria Constituição, porque tem as datas marcadas, né? E temos que mudar essas datas. Agora, dentro deste ano, realizarmos as eleições, então seria uma questão muito mais fácil para ser decidida e aprovado pelo Parlamento. Se ocorrer a eleição, concordas também? Novembro, dezembro, por aí? Sim. Outubro não tem como? Não, outubro eu acho que não tem mais condições. Eu acho que estamos se encaminhando. Poderia ser até em dezembro o segundo turno e final de novembro o primeiro turno. Eu acho que essas coisas têm que ser ajustadas. Talvez a Câmara vá mexer em alguma coisa. A opinião do Sinhac, faz eleição ou estende mandato? Faz eleição. Faz eleição. Faz eleição. Por quê? Até porque nós temos que analisar que a administração atual está aí, vai completar 8 anos. E 8 anos é um desgaste muito grande. E tiveram muitos jogos de interesse com partidos diferentes dentro da gestão. E a produtividade, em alguns casos, não foi boa. Ficou comprometida. Menos a área da educação, que ainda a coisa está mais ou menos indo bem, né? Até porque se consolidou há muitos anos. E em algumas áreas, você vê só reclamação, é problema de estrada, é problema disso, problema daquilo. Na saúde. Na saúde, especialmente na saúde. Bom, a saúde, o culpado e o responsável por isso foi o Clayton, né? O médico disse que ele que ia entender, que ele sabia.
Ele mandou invadir o hospital com a brigada militar, isso é um crime. Ele merecia o impeachment. É pena que a Câmara de Vereadores não tenha agido na minha opinião, né? Eu acho que naquele momento nós tínhamos que encaminhar o impeachment do Clayton, porque foi uma coisa de uma irresponsabilidade, tomou conta do hospital, nomeou os gestores, levaram uma nota desgraçada, gente de fora, quebrou e devolveu para a sociedade. Merece o impeachment, naquela época. Ainda naquela época. Bom, cenário nacional, o governo Jair Bolsonaro, o teu ex-colega de Câmara Federal, o Bolsonaro continua não se ajudando em algumas vezes? É de lamentar, é uma pena, né? Agora, uma coisa é certa, uma coisa boa do governo Bolsonaro, corrupção não. Não é com ele. Não é com ele. E se o Centrão vier participar do governo, houver indícios de algum desvio de conduta, com certeza ele manda prender. Ele sempre na Câmara, ele sempre foi um cara, ninguém dava muita bola, né? Ele fazia o pronunciamento dele, né, contra o PT, mas contra a corrupção, contra isso, contra aquilo. Então a conduta dele, ele era assim mesmo, só que me parece não, os filhos dele estão atrapalhando também, não ajudam. E ele não se ajuda, ele quer ir para o enfrentamento da grande imprensa e provoca a grande imprensa. Eu acho que o presidente devia ter uma conduta mais tranquila, ele tem que transmitir mais segurança, mas ele tem uma grande qualidade, não deixa roubar, ao menos por enquanto. É a grande virtude dele. Essa é a marca do governo de Bolsonaro. Bom, e eu estou torcendo que termine o mandato. Tem risco? Mas eu acho que agora, os últimos dias andou recuando. Os últimos episódios já colocam ele numa situação um pouco mais segura. Agora nós temos que comentar também a situação da Câmara e do Senado. Lá é um bando de sem vergonha, não todos, por favor. Só jogo de interesse. Só jogo de interesse. Querem sacudir com o governo, e o judiciário está junto. A grande imprensa quer tirar o Bolsonaro, mas ali houve uma renovação no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, sim, mais ou menos 50%, mas não foi o suficiente, porque aqueles 50% que chegaram já se venderam, 25%, 30% já entraram no esquema dos antigos. É uma situação muito difícil, né, de se lidar. Eu estava lá, eu sei como funciona. Só negócio, só negociata. Só interesse. É balcão de negócio. É balcão de negócio. E o Bolsonaro não quer, né? Tentou iniciar o governo e tal, foi tocando o governo sem essa participação, e ele tem muito desgaste agora, ele não consegue botar os projetos, ele tem dificuldade, né? O judiciário, é impressionante, o Supremo está intervindo no executivo. Isso é uma coisa maluquice, isso é contra a Constituição, isso é uma coisa desesperadora. Quer dizer, a situação do país que nós estamos vivendo nessa intranquilidade, o Supremo que está criando isso, e o Senado e a Câmara, porque eles querem sacudir o coreto e tirar o Bolsonaro do governo. Mas eu acho que se por acaso alguém tentar tirar o Bolsonaro, vai se dar mal. Muito mal. E há um movimento dos caminhoneiros que possivelmente poderá paralisar o Brasil. O Brasil. De novo. De novo. O Temer sabe o que foi essa paralisação, né? Inclusive quase levou a renúncia do então presidente da República. Por um fio não renunciou naquele momento. Sinhac, deixa eu te perguntar, o Bolsonaro constituiu um bom ministério no início do governo dele, uma boa equipe ministerial. Nomes como Paulo Guedes na economia que segue, o próprio Sérgio Moro na Justiça e Segurança Pública, o Luiz Henrique Mandetta na Saúde, o Tarcísio de Freitas na Infraestrutura, que é um grande ministro também, e outros, enfim, por aí. Mas ele perdeu alguns, já saiu o próprio Mandetta, saiu o Moro, saiu o ministro da Educação, que esse não tem problema, né? Ele tinha, me parece, um governo de notáveis, como dizia o ex-presidente Temer. Enfraqueceu um pouco a imagem dele, principalmente a saída do Moro. O Moro saindo prejudicou Bolsonaro ou ajuda Bolsonaro? Eu acho o episódio, em primeiro lugar, o Moro, na minha opinião, não devia ter aceito como ministro. Acho que o lugar dele era lá. Vinha fazendo um bom trabalho lá. Lá no Lava Jato, né?
tinha que ficar lá. Veio na ilusão, na expectativa de se tornar ministro do Supremo e deu o que deu. Né? Então, e os ministros que saíram também criaram dificuldade. O início do governo tem esse problema. Quando você não conhece com profundidade as pessoas, né? Tu tem que conhecer a vida Eu, por exemplo, conhecia a vida dos secretários, vivia com eles, e tal, sabia o que pensava, etc. Aí não, foi um governo que chegou para mudar realmente o país e teve todos esses desgastes. Por exemplo, o ministro da Infraestrutura que você falou, como é que é o nome? Tarcísio Freitas. Esse e o Guedes são dois de primeira linha. Esse governo, o Moro nós tínhamos uma expectativa, mas deu o que deu. Outro é da educação, uma atrapalhada em cima da outra. E mais ainda, os filhos do Bolsonaro que ficam atrapalhando o governo. Mas, devagarito, ele vai acertando, né? Não é meu estilo. O Brasil paga um preço alto por não ter um ministro efetivo da saúde nesse momento da pandemia? Que foi testado, né? Foi testado o Mandetta. O Mandetta, ele tinha uma ideia contra esse negócio de para tudo, fecha tudo. Olha em São Paulo, estou quebrando São Paulo. Olha, São Paulo, Rio, Fortaleza, Belém, Manaus, não sei. Onde mais fecharam, mais temos mortos. E agora? E o Mandetta, ele não teve, ele ficou falando para a televisão, né? Ele ficou, todos os dias dava a ideia dele, mas não houve uma solução, quer dizer, um trabalho de profundidade. O que nós vamos fazer? Como é que nós vamos aprofundar? Entende? Essa questão da pandemia. Então, teve dificuldade, sim, o governo Bolsonaro. E o Mandetta, a gente tinha expectativa positiva e deu o que deu, né? Por quê? Porque ele estava alinhado ao governador de São Paulo, Mário Covas, e aí tivemos que trocar. Mas esse interino, ele não está fazendo bobagem, pronto. Mas, hoje todo mundo sabe qual é o papel. Os estados e os municípios já sabem como se controlar, né? Só ainda tem um governador, por exemplo, esse de São Paulo, isso é maluquice, porque essa pandemia, ela dizem os especialistas que ia passar entre 70% e 80% da população. Só que quando você segurou, minha opinião, você segurou no início, aquilo não andou o vírus. Retardou o vírus. Retardou, e nós estamos o quê? Nós estamos continuando recebendo aquilo, né? E o que está acontecendo hoje. Mas eu espero que realmente a coisa termine. E a economia. Os estados, os municípios e o país sem receita. Isso aqui é uma situação muito triste. O índice de desemprego elevadíssimo. O governo federal não tem dinheiro para todos. Não tem. Não adianta. Aí alguns dizem, não, tem que emitir papel moeda, tem que emitir dinheiro. Tá certo, até certo ponto, mas eu acho que nós vamos pagar muito caro essa situação que foi criada no país. Siak, o relógio anda demais, mas agora é aquele velho ditado, né? Aprender o caminho, virá mais vezes para cá. Quando tu estiveres em Farroupilha, me comunica que a gente reúne aqui, faz um bate-papo, é sempre muito bom te ouvir. Vamos falar mais também na tua próxima vinda sobre o empreendimento que tu tocas na área elétrica, também em Santa Catarina, de energia elétrica. Te deixo com as tuas considerações finais. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, a TV Serra, de estar aqui com você. Eu conheço você, você é um grande executivo da imprensa, e dizer que sempre é um privilégio falar para meus amigos de Farroupilha. Eu acompanho Farroupilha. Eu disse, não, mas eu estou em Florianópolis. Não, acompanho toda a política daqui, tenho informações pela imprensa, e não dá para participar agora, né? Porque a gente não pode se encontrar nem com o meu partido, nem com os amigos, né? Os ex-prefeitos, né? Que quero saudar aqui, especialmente os meus vereadores, o ex-prefeito Pascoal, o Bareta, dizer... O Clóvis, o Clóvis Anfeliz. Minha homenagem ao Clóvis, parece que está com problema de saúde. Tive a oportunidade de visitá-lo esses tempos, só que agora a gente não pode mais visitar, porque tudo aí é problema. De qualquer maneira, minha saudação a todos, parabéns pelo teu programa, tenho acompanhado, né, as notícias, e você está presente em todos os acontecimentos de Farroupilha.
Muito obrigado e um grande abraço a todos, e especialmente para você. Obrigado, obrigado. É um abraço à distância, né? Obrigado. O chamado abraço que não aperta, mas que aconchega o coração da gente. Muito obrigado, Sinhac. Sempre muito bom conversar com o Wilson Sinhac, porque é uma das lideranças do nosso município que tem conhecimento. Então, alguém que tem conhecimento fala com propriedade e conhece muito da política. Olha aí, recomendo, hein? Farroupilha precisa ouvir mais o Sinhac, independente de cor político partidária, mas é alguém que tem a contribuir para o nosso município, porque a política tem que existir para gerar o bem-estar da população. Esse é o ponto número 1 da política. Ficamos por aqui com a nossa entrevista do dia. Voltamos a fazer o uso da máscara. É fator de proteção para todos nós. A máscara nos ajuda, protege. Enfim, no momento de pandemia, não sejamos teimosos e resistentes. Façamos o uso da máscara, cuidemos da nossa vida e da vida de quem está ao nosso lado. Um grande abraço a todos vocês. Até a nossa próxima entrevista do dia.